Olá, meus amigos do Projeto Adelante, professor Alexandre Herculano, voltando aqui, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a legislação de trânsito e as resoluções do CONTRAN. Quando eu falo legislação de trânsito, estou falando do Código de Trânsito Brasileiro, tá? E as resoluções do CONTRAN. Vamos continuar trabalhando em cima de questões e através dessas questões fazendo aquela grande revisão, batendo em cima daqueles pontos que eu acredito que farão a diferença no resultado de vocês, ou seja, um estudo objetivo, um estudo direcionado. Sabemos que 5 resoluções saíram, já tinha criticado aí, né, essas resoluções, principalmente as 619 e a 723, que trata de processo administrativo. Então, essas resoluções, essas 5 não vamos trabalhar, claro, né, de uma forma bem coerente, não está mais no edital, retiramos elas, então não vamos trabalhar as questões sobre essas resoluções aqui. Agora, nas demais resoluções, sim, vamos trabalhar sempre uma ou outra questão e em cima do Código de Trânsito também. Então vamos aqui para a tela, vamos falar um pouco sobre a Resolução 110. A questão diz o seguinte: julga o item, né? Ou seja, com base na Resolução 110, julga o item abaixo. Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e Distrito Federal, ou seja, os DETRANs, tá? Que nós estamos falando dos DETRANs, estabelecerão prazos para a renovação do licenciamento anual dos veículos registrados sob sua circunscrição de acordo com o algarismo, né, o algarismo final da placa de identificação, respeitados os limites fixados na tabela mencionada na norma. Assim, o prazo final para a renovação dos veículos cujos algarismos final são 3, 4 e 5 terão o prazo até novembro. Pessoal, aqui tem que tomar muito cuidado, né? Porque essa parte de registro e licenciamento a gente estuda do artigo 120 ao artigo 135, né? Falamos do registro e licenciamento. E as partes de vistoria no artigo 104. Alguns estados amarram o licenciamento na inspeção veicular. Mas a inspeção veicular ela não é obrigatória para todos os veículos. Por exemplo, veículos particulares até 7 passageiros, segundo o artigo 104, não é obrigatória a vistoria, né? Ou seja, você não vai ter inspeção veicular, salvo se tiver um prejuízo lá de média ou grande monta, que nós vamos fazer uma questão aqui sobre a Resolução 810 de 2020, que trata do BAT, do Boletim de Acidente de Trânsito, e lá nós vamos ter a oportunidade de falar sobre esses danos, né, de pequena, média e grande monta. Então, se tem um prejuízo de média ou grande monta, ou se há uma alteração de característica, não há necessidade de fazer vistoria chamada inspeção veicular. E muitos estados amarram a vistoria. Tem alguns estados, por exemplo, como o próprio Distrito Federal, né, os locais, que o Distrito Federal também tem o DETRAN, temos 26 estados e o Distrito Federal. Então, lá não é obrigatória a vistoria, né? Eu lembro, não sei se alterou alguma coisa lá, né? Mas eu lembro que quando eu morei lá por 4 anos, a gente pagava, né, o IPVA e o documento chegava na sua casa. Então, é diferente, né? Em alguns estados você faz a vistoria e automaticamente você está também o quê? Retirando o licenciamento. Mas existe regras em estados também que não precisa, né, de vistorias, basta somente pagar os tributos para ter o licenciamento. E também temos a regra lá, ou seja, específica quando há vistoria do artigo 104. Veículos particulares até 7 passageiros, falei para vocês que não precisa, e os demais veículos, né, 2 anos. Até 7 passageiros, particular não precisa, salvo se tiver prejuízo de média, grande monta ou alteração de característica. 3 anos sem vistoria, 3 anos. E os demais veículos, 2 anos. Então, por que eu quero mostrar isso para você? Porque para o licenciamento, aí sim, voltando lá para o artigo 120 e diante, né, quando a gente vai falar, na verdade, licenciamento, a gente vai ali para o 130, mais ou menos, que é a parte inicial do 120 fala do registro, né, que todo veículo, ao comprar um veículo zero, você tem que registrar. Aí segue a regra da Resolução 04 de 98, que também está no seu edital. Quando eu citar uma resolução é porque está no seu edital, tá? Não vou ficar citando resoluções aqui sem o edital de vocês. Outra coisa, é uma aula aprofundada, é uma aula que realmente vai trabalhar pontos que vão fazer a diferença no resultado de vocês. Parte do pressuposto que se você está aqui comigo, você já tem um conhecimento, mesmo que seja básico, sobre trânsito, CTB, Código de Trânsito e resoluções do CONTRAN, tá bom? Então, nosso foco aqui sempre vai ser assim, para a gente não perder tempo, falar muito mais do que escrever, para você passar o máximo de informação para vocês e vocês não perderem essas informações. Anotem, volta o vídeo, enfim. Então, o que acontece? A Resolução 110, ela traz uma tabela, e essa tabela é uma tabela nacional que os estados, né, eles têm que, na verdade, ter ela como referência. Então, os estados, eles vão ter essa tabela como referência para montar a sua tabela de licenciamento no estado. E você, futuro PRF, ao fiscalizar, você vai levar, ora, em consideração a tabela regional, ou seja, do estado, ora, você vai levar em consideração a tabela nacional. E a tabela nacional, ela diz que os veículos com os finais 1 e 2 da placa da PIV, tá? Placa de identificação veicular,
finais 1 e 2, ou seja, licenciamento até setembro. 3, 4, 5, outubro. 6, 7, 8, novembro e 9, 0, dezembro. Tá bom? Então você, PRF, que trabalha de repente no Distrito Federal ou no Rio de Janeiro, vamos botar um exemplo do Rio de Janeiro. Você, ao abordar um veículo do estado do Ceará, você vai levar em consideração a tabela do Detran do Rio, a tabela do Detran do Ceará ou a nacional? A nacional. Mas você, futuro PRF, ao trabalhar no estado do Rio de Janeiro, ao abordar um veículo do estado do Rio de Janeiro, você vai levar em consideração a tabela do Detran do estado do Rio de Janeiro. Entenderam a situação? Então essa resolução é muito importante e aqui ele erra porque ele fala o seguinte, ó, 3, 4, 5 ele diz novembro, né? E na verdade aqui, acabei de falar, ou seja, limite até outubro. Ok? Item errado, vamos avançando, vamos para mais uma questão, vamos seguindo aqui. Mais uma questão, pessoal. Com base na resolução 211 do CONTRAN, julgue o item abaixo. Aqui, na verdade, 211 a 210, né? É o calo de muita gente, né, pessoal? Então, ele diz aqui, ó, a autorização especial de trânsito, AET, pode ser concedida pelo órgão executivo rodoviário da União, nos casos dos estados, dos municípios, né, do Distrito Federal, mediante atendimento de alguns requisitos, entre eles sendo CVC, combinação de veículo, né, com o PBT, né, total combinado, PBT é igual ou inferior a 74 toneladas. Pessoal, voltando aqui para mim, só para eu explicar uma coisa para vocês que é de extrema importância. Quando você vai estudar as resoluções do CONTRAN, se você for estudar, que são muitas resoluções, né, hoje tirando as 5, ficaram aí umas 34 mais ou menos resoluções. Então, você vai ter, a ideia é que você estude por grupos, né? Você vai estudar documentos, né? Documentos, né? Você vai estudar 04, a 110, né? A própria resolução que fala lá do CRLV e do ATPVE, né? Ou seja, autorização de transferência de propriedade veicular, né? O CRV eletrônico, a 7, essa daí que eu estou falando é 809. Então, isso tudo tem a ver com documentos. Você vai estudar o grupo de documentos, vai estudar o grupo de fiscalização, o grupo de cargas incomuns. Então eu separo, tem vídeos meus no canal, no meu YouTube mesmo, lá no canal do YouTube, você vai encontrar vídeos como estudar resoluções do CONTRAN por grupos, né? Então a gente ensina, faz todo um trabalho que vai ajudar vocês a estudar por grupo, fica muito mais fácil. Depois você pode estudar também junto com o Código de Trânsito, porque uma resolução ela nasce por uma demanda no Código de Trânsito, porque há uma necessidade de regulamentar um dispositivo. Logo, você vai estar estudando uma resolução do CONTRAN, né, que vai estar no seu edital, que regulamentou algum dispositivo. Então, aqui a 211, por exemplo, a 210, porque só, você tem a resolução, peso e dimensões, a 210, por exemplo, é a regra. Fugiu da regra, peso e dimensões ali, veículo articulado, não articulado, você vai para 211. E aqui já precisa de AET. Aí tem as regras específicas para emissão de AET. Que está onde? Está lá na resolução 520. Aí tem as plaquetas que vão trazer a capacidade máxima de utilização, o CMT, o PBTC, os descritivos que tem que constar, né? O PBT, isso vai estar onde? Na 290. Aí, além disso, pessoal, você tem que estudar mais duas resoluções em conjunto com essa aqui, a 735, porque fala de carga paletizadas e carga CTVP, cargas paletizadas, e CTV, caminhão cegonha. Então, você vai estudar também, porque aqui tem também peso e dimensões e a questão da ET, bem como uma resolução nova, que é a 798. A resolução 798, meus amigos, ela revogou, foi a 798 não, foi a 803. 798 revogou também uma, que é a 396, mas não tem nada a ver com essa aqui não. Foi a 803. A 803 é uma resolução importante porque ela revoga ali a 258, que vocês vão fiscalizar peso e dimensões. Só que vocês, diferente do DENIT, que fiscaliza por balança eletrônica, por exemplo, nas rodovias federais, o DER, né, nas rodovias estaduais, então vocês vão fiscalizar por nota, ok? Por nota. E você tem que saber, é possível aplicar tolerância fiscalizando por nota? Como regra, não. Porque as tolerâncias elas vão existir de 10% e 5%, né? Vocês vão trabalhar essa tolerância sobre o PBT e o PBTC, né? E também sobre o eixo. Mas se for uma carga, né, carga biodiesel e o cimento asfáltico de petróleo chamado CAP, você tem uma regra diferenciada, a tolerância é de 7,5%. E essa tolerância de 7,5%, ok? Ela vai até 30 de novembro de 2021, segundo a resolução 803. Então ali você pode aplicar tolerância tanto na balança como na nota fiscal. Então esses bizus que vocês têm que ficar atentos.
ao estudar todas essas resoluções aqui de pesos e dimensões, tá? Então sempre é importante você estudar por grupo as resoluções para você poder gabaritar aí esses 30 itens e partir para o abraço. Então aqui na tela, o que ele fala aqui? Vamos lá na questão então. É uma questão bem específica, né, que tem que tomar um certo cuidado, mas o item não está errado não. Porque ele diz o seguinte, né, para CVC, né, ou seja, você tem lá a CVC, que é a combinação de veículo, né, ou seja, o peso total combinado nesse caso tem que ser inferior, igual ou inferior. Aí ele diz assim, né, entre eles, ó, então que é mediante alguns requisitos. Ele não fala que somente esse requisito. Tem outros requisitos? Sim. E o PBT tem que ser igual ou inferior a 74 toneladas? Sim, está correto. Mas tem que ter lá um comprimento, né, mínimo de 25 metros, por exemplo, e máximo de 30 metros? Quando o PBT for superior a 57 toneladas, se for superior, sim, tem que cumprir. O que mais que tem que fazer lá? Se o comprimento for entre 19 e 80, né, e o máximo de 30 metros, quando o PBT, nesse caso, for inferior ou igual a 57 toneladas. Tem que constar? Tem que constar, para ter a ET, né? Então, você tem lá o peso bruto total, né, igual ou inferior a 74, está aqui. Se tiver a dimensão, só voltando aqui, se tiver a dimensão, nesse caso, tem que cumprir isso aqui. Se tiver essa dimensão, pode, nesse caso aqui, né, ou seja, PBT superior a 57 toneladas. O que mais que tem que ter lá, pessoal? Tem que ter seguir os limites legais do peso sobre eixo, ou seja, resolução 803, né, as tolerâncias, enfim. Tem que ter o acoplamento lá do veículo, né, que vai ser rebocado, possuir uma sinalização, e essa sinalização no veículo, só para você ter uma ideia, uma sinalização especial que vai ter um intervalo a cada 3 metros, né, tem que ter ali na lateral do veículo, né, com a distância aqui de 3 metros, então são requisitos importantes mesmo para fornecer a autorização especial. Então o item está correto porque ele falou entre outros, né? Na verdade ele falou alguns requisitos, entre eles, ou seja, PBTC igual ou inferior a 74 toneladas. Vamos avançando aqui. Próxima questão. Essa resolução 216 ela é interessante porque é uma resolução pequena, mas que tem muitas informações importantes. Fala sobre a questão das trincas e fraturas nos para-brisas, né? Se você tem um para-brisa, por exemplo, de um ônibus e um caminhão, micro-ônibus, você tem uma área crítica de 2,5 aqui, e nessa área crítica de 2,5 centímetros é considerada uma área crítica, por isso não pode ter nem trinca e nem o que? Tá dando para visualizar, né? E nem fratura. A trinca, pessoal, quando for ônibus e caminhão, ela pode até existir, mas o limite máximo de 20 centímetros, que é tipo uma rachadura, por exemplo, assim, né? E a fratura, ela é circular, né? Uma pedrada, alguma coisa assim, tem que ter um diâmetro, né? No máximo de 4, aqui no máximo de 20 centímetros, a trinca, e aqui no máximo de 4 centímetros de diâmetro, tá bom? Isso para ônibus, micro-ônibus e caminhão. Agora, além dessa área crítica, existe uma outra área crítica. Aqui vamos supor que a gente está de frente para o condutor, para o motorista, que é o volante. Então, acima do volante tem um retângulo, e esse retângulo ele é medido de 40 centímetros de largura por 50 centímetros de altura. Então, aqui também é conhecido como a área crítica. Área crítica, tá? E aqui, pessoal, nessa área crítica também não pode ter trincas e fraturas. Então, para ônibus, micro-ônibus e caminhão, a gente pode ter até 3 danos, porque são danos que podem ser recuperados, mas desde que não sejam nessa área periférica, né, de 2,5, e nem que seja, né, esse dano seja nessa área aqui, nesse retângulo, aí não é permitido nenhum dano. Nenhum dano? Também, não, nenhum dano. Não pode ter nenhum dano ali. Isso para ônibus, micro-ônibus e caminhão, mas existe também a possibilidade de termos a área crítica dos automóveis. Então você tem uns automóveis ali, tá? Aqui você tem, né, a área do condutor e é a mesma coisa, tá? É bem parecido com algumas medidas diferentes aqui. Então aqui é uma área crítica de 2,5, não pode ter trincas e fratura. Primeiro, é permitido ter danos nos para-brisas dos automóveis? Sim, né? Até 2 danos, desde que tenha trinca
trinca aqui, a trinca aqui vai ser de até 10 centímetros, diferente de lá que eu falei que era 20 centímetros, já vou sair aqui da frente. E a fratura, no caso, vai ser de quantos centímetros de diâmetro? 4 centímetros de diâmetro. Então aqui pode ter até 3 danos, ok? E aqui até 2 danos. Agora, qual é a área crítica na frente do motorista aqui? É a área do limpador do para-brisa. Você não tem um para-brisa, as palhetas? Não tem aqui as palhetas? O que a palheta faz? Né? Assim, ó, né? Então, essa área aqui é considerada como crítica e não pode ter nenhum dano. Mas fora essas áreas, a área periférica e essas áreas que eu mostrei como área crítica, você pode ter dano? Pode. Ora, 2 danos, trinca nos automóveis de 10 centímetros e fratura também de 4 centímetros de diâmetro. E ônibus e caminhão, você vai ter ali a trinca, né, até 20 centímetros, fora das áreas críticas, até 3 danos, ou fratura de 4 centímetros de diâmetro. Praticamente é o que fala a resolução 216. Então você está vendo aqui na questão, né, que ele fala o seguinte: nos para-brisas dos veículos automotores são permitidos no máximo 2 danos, exceto nas regiões definidas anteriormente, né? Aqui na verdade ele fala das áreas críticas. Na verdade, o que melhor seria se tivesse escrito assim: exceto nas áreas críticas, respeitando os seguintes limites. Trinca não superior a 20 centímetros, aqui seria, deixa eu ver se ele fala automóvel, né? Não, aí seria veículos automotores, enfim, aqui seria específico para ônibus e caminhões, tá? E micro-ônibus, já está errado aqui. E a fratura aqui não são 5 centímetros de diâmetro, são 4 centímetros, então a questão está totalmente errada. Mas o aluno que não conhece, pessoal, ele fica totalmente vendido. Agora, a quantidade de danos está certo, 2 danos, desde que não sejam nas áreas críticas. Então, item errado, de qualquer forma, vamos avançando. Vamos lá, olha o que eu falei para vocês aí, ó, resolução 803, acabei de dar o bizu para vocês. Tá aí, ó, né? Vamos só matar ela que eu já falei para vocês, ó. Para fins de fiscalização de peso de veículo de que transporte produtos classificados como biodiesel, B100 e cimento asfáltico de petróleo, CAP, por meio de balança rodoviária ou nota fiscal, fica permitida a tolerância de 7,5%, né, por cento no PBT e no PBTC. E aí, pessoal, o que vocês acham? Certo ou errado? Correto, tá, pessoal? Correto. E essa tolerância pode ser aplicada tanto na balança, tá? Pode ser aplicada tanto na balança, bem como aí também na nota fiscal. Ok? Diferente da regra geral. Então, item correto, vamos avançando. Vamos lá, com base na resolução 292, aqui a gente tira, né? Porque ela foi revogada, tá bom? Foi revogada não, ela saiu do edital. Então, aqui a gente pula, vamos pular. Vamos lá, o que for, né? O que não vale mais, a gente sai fora, tá? A gente não vai perder tempo aqui com coisa que não vai cair mais. Vamos lá, julga o item a seguir de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos lá, então aqui ele começa a falar na parte de educação, né? Ou seja, lá dentro da parte de educação, e é um assunto muito importante para a prova de vocês, a parte de educação no trânsito. Por quê? Porque a gente percebeu, né, que o Sebrasp ele deu uma ênfase muito boa nessa área de educação, ao abordar, por exemplo, a Resolução 740. Por quê? Porque a Resolução 740 ela tem tudo a ver com o Penatrans. E o Penatrans, a ideia da Política Nacional de Trânsito, o Penatrans, que tem lá o seu artigo 326A, que foi inserido no Código de Trânsito há 2 anos praticamente, então há uma projeção, uma meta de redução nos índices de acidente, ou seja, nas mortalidades no trânsito em 10 anos, tá bom? E a Resolução 740 regulamenta essa parte, então ali tem um anexo, sem ser um anexo 2, tá? Tem um anexo ali que é tipo um livreto para você dar uma lida, e você tem que ler, porque isso pode ser uma questão discursiva na prova da PRF. Então tem que ler? Tem que ler. Se eu estivesse estudando, eu com certeza eu ia ler ali umas 2 ou 3 vezes aquele anexo ali para pegar aqueles bizus caso venha uma discursiva na prova falando sobre o Penatrans. Outro ponto importante é a Resolução 806, porque a Resolução 806 ela traz os programas, tá? E esses programas são de prevenção de acidentes, ou seja, de redução, né? de prevenção de acidente no trânsito, enfim, que vai ali, na verdade, ao encontro do próprio artigo 78, né? Da parte de educação, do artigo 77A das indústrias automobilísticas. Só para ter uma ideia, as indústrias automobilísticas que vão fazer propaganda dos seus produtos, elas obrigatoriamente, né, em alguns canais, não são todos, eu vou falar aqui para vocês um processo mnemônico, que é o ratejo réu, né? Tem vários, ou seja, processos mnemônicos para ajudar vocês, e o ratejo réu eu vou explicar já já o que é. Né? Como
tem lá na composição nova do CONTRAN, né, o Cadê Serginho, dos 10 ministros, né? Cadê Serginho, com J-I-N. Você pegar cada letra daquela ali, é um processo mnemônico, é uma forma também de você gravar. Então esses processos mnemônicos são importantes, que na hora da prova você vai lembrar, pode ter certeza disso. E você, se cair aqui, você vai lembrar do ratejo réu também. Pessoal, então essas indústrias automobilísticas, né, ou seja, que vão vender os seus produtos, elas vão fazer propaganda. Muitas vezes vocês vão ver assim, né, já viram, né, que foram temas passados. Por exemplo, ao efetuar uma publicidade, aí ele faz lá assim, a vida no trânsito vem primeiro, pedestre utilize a sua faixa, por exemplo, são temas, né? Mas hoje o tema principal, pela resolução 806, né, de 2020, que é aplicado a um cronograma de temas, de um planejamento anual, né, dando uma maior ênfase para o período de férias e da Semana Nacional de Trânsito, com base no artigo 326, que vai do dia 18 a 25 de setembro. Então, há ali realmente, né, uma preocupação e existe vários temas durante o mês de janeiro, fevereiro, março, até dezembro de 2021. E lá ele fala, a sua responsabilidade salva vidas. É o tema principal. Isso pode ser uma questão discursiva, pode vir dessa forma na sua prova. Então, fique atento a esses bizus. E aqui ele fala justamente sobre essa questão das peças publicitárias. Olha o que ele fala aqui nessa questão. Vamos lá. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção nos meios de comunicação de produtos oriundos, olha aí, ó, oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá obrigatoriamente mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada. E essa obrigatoriedade, pessoal, a gente tem lá o famoso ratejo réu, só que esse réu é com OU, porque é rádio, televisão, jornal, revista e outdoor. Eu falei internet? Não falei. Então, muito cuidado com certas pegadinhas. Até aqui está correto. Aí depois ele fala, vamos lá, a veiculação, olha o que ele diz aqui, a veiculação de publicidade feita em desacordo constitui infração punível com as seguintes sanções. Vamos ver se é certo. Advertência por escrito tem, suspensão nos veículos de divulgação, né, da publicidade de qualquer outra propaganda do produto pelo prazo de 60 dias, ok, e multa de 1.627 a 8.135 cobrada o dobro, né, do dobro até o quíntuplo em caso de reincidência perfeitamente, tá? Se for reincidente, perfeitamente, isso está lá entre os artigos 77A até o 77E, essas regras são importantíssimas e são, já foram cobradas em concurso público. Então, grave aqui o ratejo réu e o item está o quê? Correto. Vamos avançando, vamos para a próxima questão. Julga o item de acordo com o que versa o Código de Trânsito Brasileiro e as atualizações pela Lei 14.071. No caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário poderá, né, ter até 90 dias para que a sua situação fique regular junto ao órgão executivo de trânsito do Estado, do Distrito Federal, sobre a venda do seu veículo. Então, poderá ter até 90 dias. O que acontece, meus amigos? Vamos lá. Duas regrinhas importantes. O artigo 123... ele traz uma regra seguinte assim, ó, né? Quando você compra um veículo, né, você tem que transferir a sua propriedade, inciso primeiro, até quanto tempo? Em até 30 dias. Então, se eu comprei um veículo, eu transfiro a minha propriedade em até 30 dias. Se eu não transferir, estou passível de cometer uma infração, tá bom? Mas, aquele que vende, antigamente, qual era a regra? Antes da Lei 14.071, você tinha que comunicar a sua venda automaticamente. Se eu comprei, eu transfiro. E se eu vendi, eu vou lá e comunico através do recibo de compra e venda, uma cópia autenticada, tá? Vou lá e comunico a venda. Isso mudou, né, pela Lei 14.071. Qual é a regra agora? A regra agora é o seguinte, o vendedor, ele vai esperar o prazo do comprador esgotar. Então, o comprador tem até 30 dias. Se ele não transferir em 30 dias, o que acontece? O vendedor tem 60 dias para comunicar a sua venda. Então, somando os 30 com os 60, logo ele tem o quê? 90 dias para regularizar a sua situação e não responder de forma solidária com o comprador que foi responsável e não transferiu. Então, na questão, ele fala basicamente isso. Olha o que ele diz aqui, ó. No caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário poderá ter até 90 dias que a sua situação fique regular, tá? O antigo proprietário.
junto ao órgão executivo de trânsito, quem é o antigo proprietário? O vendedor. Do Estado, o Distrito Federal, sobre a venda do veículo. Exatamente, 30 mais 60. Seria uma boa questão aí para a banca Sebrasp. Então, o item está o quê? Correto. Vamos avançando, vamos seguindo, vamos lá com tudo. Julga o item abaixo com base na legislação de trânsito. Os veículos classificam quanto a tração, né, em automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração animal, reboque ou semi-reboque. Pessoal, aqui você vai estudar o artigo 96. O artigo 96 em diante fala de veículos, né? Classificação dos veículos, depois vem também a parte de segurança veicular, identificação veicular, tem muita coisa importante ali, a gente já cita também algumas resoluções, porque as bancas gostam também de trabalhar essa parte aqui. E aqui nós estamos falando do artigo 96. E existe um macetinho, né? Que os veículos classificam em TEC. Aí você põe lá TEC. O que é o TEC? Tração, espécie e categoria. Quanto à tração? Aí você destaca lá o Tafarel. Quanto à espécie? PT-100, que é uma pistola da Taurus .40, mas com 3 carregadores. E no caso, né, do C, que é a categoria, você põe a banda ORAPA. Então, dessa forma, evita você ficar decorando aquele artigo 96. Dá uma lida aí no artigo 96 e depois você tenta fazer esse esquema que eu vou fazer aqui para você, ver se tua vida não facilita. Olha aqui, ó, vamos na tela. Então, você tem lá o artigo 96 aqui. Então, os veículos classificam quanto? TEC, ou seja, tração, tá? Espécie, quanto a tração, espécie e categoria. E ele pergunta aqui, ó, quanto a tração, aí você vai lá. Quanto a tração, já tem um T aqui, então você põe Tafarel com PH. Tafarel, ou seja, tração animal, ó, devagar para você anotando aí, ó, propulsão humana, automotor, reboque, semi-reboque e o weld elétrico. Vê se não é esse que está aqui, mas não está na ordem, né? Porque aqui é o mnemônico. Então, em tração, né? Quanto a tração em automotor, está aqui. Elétrico, propulsão humana, está aqui. O que mais? Tração animal, está bem aqui, né? Automotor está aqui, na verdade. Aqui é tração animal. E reboque, semi-reboque, o R. Então, matamos. O item está o quê? Correto. E quanto a espécie, professor? Aí você vai ter o PT-100. Só que o PT-100 tem que ser com 3 carregadores. Para quem não sabe, a PT-100 é uma pistola da Taurus .40. Então, você tem passageiro. Quanta espécie? Passageiro, tração, coleção, carga, competição especial e misto. Aí, carga, você vai ter lá uma subclassificação, né? Passageiro, por exemplo, charrete. Charrete é passageiro. Carroça. Carroça já é carga. Então, hora vai ter um que é só passageiro, hora vai ter um que é só carga, mas hora você vai ter veículo que pode ser carga e passageiro. Isso aí seriam subclassificações. E quanto à categoria? Você tem o RAPA. O RAPA. Ou seja, oficial, representação, aluguel, particular e de aprendizagem. Então, você fazendo o TEC e lendo agora o 96, a sua vida vai ficar muito mais fácil, não tenho dúvidas disso. Então, o item está correto, vamos avançando. Vamos lá, próxima questão aqui. Julga o item abaixo com base na legislação de trânsito. Sobre a vistoria, a norma menciona, já até falei isso para vocês no licenciamento, vamos ver se está certo aqui. Vamos lá. Sobre a vistoria, a norma menciona que estarão isentos de inspeção veicular durante 3 anos a partir do primeiro licenciamento os veículos novos classificados na categoria particular com capacidade para até 7 passageiros, desde que, né, mantenha suas características originais de fábrica e não se envolva em acidente de trânsito com danos de média e grande monta. E aqui nós vamos aprender pequena, média e grande monta, resolução 810. Para os demais veículos novos, o período será de 2 anos, desde que mantenham também suas características originais de fábrica e não se envolva aí em acidente de danos de média e grande monta. Pessoal, redação perfeita, tá? Literalidade do artigo lá 104, item correto, sim. Muito boa questão. Vamos avançando aqui para pegar mais uma questão. Ó, julga o item abaixo com base na legislação de trânsito e suas atualizações posteriores. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a ele destinadas, e as motocicletas, motonitas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Então, ele está falando
né, uma regra trazida lá no artigo 40, né, transporte coletivo de passageiros, sim, isso aqui mudou, tá, pessoal? Isso aqui, o item está correto, tá? Não é que isso aqui mudou, essa regra de luzes, sempre que falar luzes, a infração vai ser gravíssima, com exceção de manter a luz externa, né, do veículo, artigo 225. Mas fora isso, todas as expressões luzes serão, não falei farol, não falei luz intermitente, né, que agora também não é somente luz vermelha intermitente, né, que teve alteração também no artigo 29, aí você combina a resolução 667, trazendo o giroflex azul, a possibilidade dos veículos de emergência utilizarem a luz azul intermitente. Então, muita atenção nesse detalhe. E aqui é a mesma coisa, antigamente cobrava a luz, né, baixa nas rodovias, só que lá no artigo 105 tivemos uma alteração, então lá entrou, né, mais um equipamento obrigatório. Equipamento obrigatório você tem no artigo 105 e na resolução 14, entre outras resoluções também que citam alguns equipamentos obrigatórios. Mas no artigo 105 vai entrar lá a luz de rodagem diurna. Então, uma vez que o seu veículo tem a luz de rodagem diurna, você pode transitar em qualquer lugar que você não comete infração. Mas se não tiver a luz de rodagem diurna, vai ser obrigatório você fazer o uso da luz baixa? Depende. Agora só vai ser, né, obrigatório o uso, né, ou seja, você ter que transitar com a luz baixa acesa somente em uma situação, quando for uma rodovia de pista simples fora da área urbana, fora do perímetro urbano. Porque se for rodovia, né, se for na área urbana, não vai ter mais multa, mesmo que não tenha luz de rodagem diurna. Se for numa rodovia no perímetro urbano, também não vai ter. E fora do perímetro urbano, se for uma rodovia de pista dupla, também não vai ter. Então, a regra hoje da multa só vai acontecer para uma rodovia de pista simples, tá? Fora do perímetro urbano, porque realmente o perigo é bem maior, tá bom? Então, nesse caso aqui, o item está correto e fique atento aí também a essa novidade. Ok, pessoal? Então, fechamos aqui mais um grande bloco e nos veremos aí nos próximos blocos com muito mais questões e muito mais dicas e bizus para vocês. Um grande abraço.